O corpo governante afirma ser o canal de comunicação de Jeová para os nossos dias. Mas, na verdade, o corpo governante é um canal de comunicação pirata que eles estão espalhando fake news. Essa é a verdade. Esse canal de comunicação da Torre de Vigia, o corpo governante, tem espalhado em todo o mundo mentiras, falsas notícias, falsas profecias. Essa é a verdade. Mas veja o que é dito aqui na revista A Sentinela, 1º de outubro de 1994, na página 8. Canal para se entender a Bíblia. Diz assim: Jesus nos assegurou que após sua morte e ressurreição, ele suscitaria um escravo fiel e discreto que serviria como seu canal de comunicação. Aí cita Mateus 24, 45 a 47. Diz mais: assim como as profecias bíblicas apontavam para o Messias, elas também nos encaminham ao unido corpo de cristãos ungidos das testemunhas de Jeová, que serve atualmente qual escravo fiel e discreto. Este nos ajuda a entender a palavra de Deus. Todos os que desejam entender a Bíblia devem reconhecer que o grandemente diversificada sabedoria de Deus só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto. Então note que eles dizem ser o canal de comunicação de Jeová, dizem que é o escravo fiel e discreto, corpo governante, e somente através deles é que se pode entender a palavra de Deus, a Bíblia. Somente através do corpo governante é que se pode entender a Bíblia. Mas aqui nesse texto de Mateus 24, 45 a 47, Jesus não está dizendo nada disso. Ele não falou em nenhum canal de comunicação. Então é uma falsa interpretação da Torre de Vigia que não tem apoio na Bíblia. Isso não tem nenhum apoio na Bíblia. É uma interpretação forçada do texto bíblico. Agora veja essa afirmação na revista Sentinela, 1º de agosto de 1982, página 27, parágrafo 4. Que diz assim: mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. Aí veja o que diz: a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Então veja essa declaração. Eles afirmam que só se pode entender a Bíblia através da explicação do corpo governante das testemunhas de Jeová. Sem a explicação do corpo governante, só lendo a Bíblia, não se pode andar no caminho para a vida, não se pode ganhar a vida eterna. Não adianta somente ler a Bíblia. Tem que ter a orientação do corpo governante das testemunhas de Jeová. Então é isso que é ensinado pela organização Torre de Vigia, que somente será salvo quem seguir os ensinamentos do corpo governante. Interessante que a Torre de Vigia, que diz ser o canal de comunicação de Jeová para os nossos dias, já marcou várias datas para o fim e todas elas se mostraram falsas. Por exemplo, já marcou o fim para 1914, já marcou o fim para 1925, marcou o fim para 1975, marcou o fim para antes de terminar o século XX. E nada disso aconteceu. Mostrou ser fake news, ou falsas notícias, ou falsas profecias. Agora eu achei interessante o que é dito aqui no livro A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, que foi escrito pelo Cid de Farias Miranda e pelo William do Vale Gadelha. Então veja aqui na página 58, que diz assim: o corpo governante afirma que Jesus designou os membros da sociedade em 1919
sobre todos os seus bens. Onde está a prova disso na Bíblia ou nos fatos? Quem atesta que isso se deu em 1919? Ninguém. Foi invisível. Então veja, eles dizem que Jesus designou a Sociedade Torre de Vigia em 1919, mas não existe nenhuma prova disso. E eles dizem que isso foi invisível, é por isso que não se pode provar, porque foi invisível. Continuando a leitura diz, as falsas profecias foram feitas, as provas aí estão. A sociedade, quando toca no assunto, o faz de modo distorcido. Procura fazer parecer que outros foram os responsáveis para preservar sua própria credibilidade como canal de comunicação de Deus. Jamais houve uma franca e direta admissão do erro, uma verdadeira retratação. Sim, as testemunhas de Jeová sempre dão desculpas, elas nunca dizem que erraram, elas sempre colocam a culpa em outros. Disseram que foi outros que tiveram expectativas, quando na realidade quem ensina é o corpo governante. Continuando a leitura diz, muitas testemunhas hoje, diante destes fatos, talvez raciocinem. Mas isso já acabou, são erros passados. Hoje temos o conhecimento correto. Ocorre, todavia, que o ensino atual da sociedade é que ela já era dirigida por Deus desde o seu próprio início. Ora, veja bem, se ela era dirigida desde seu início, então como é que ela então continuou com ensinos falsos, com previsões falsas? Continuando a leitura diz assim, ela ainda hoje se exalta pelas predições sobre 1914. Afirma ter tido a orientação divina naquela época, bem como quando tomou decisões erradas mais recentes. Portanto, se ela não foi guiada por Deus antes, como hoje está provado, ela está declarando uma inverdade atualmente, comprovando que o Deus da verdade não pode estar apoiando. Leia João 8,44. Então hoje ele cita o 1914, mas não na maneira que foi predito pelo Rússio. Rússio predisse que 1914 seria o fim. Quem conhece o ensino das Testemunhas de Jeová sabe que Rússio ensinava que Jesus tinha voltado em invisível em 1984, ou seja, em 1874. E ele pregava que o fim seria em 1914. Mas atualmente, as Testemunhas de Jeová descartaram a data de 1874 para a volta invisível de Jesus. Agora dizem que Jesus voltou em 1914. Então veja bem, essa organização, ela além de ter marcado várias datas que não se cumpriram, também já mudou seus ensinamentos mais de 300 vezes. Há certos ensinos que é um verdadeiro pisca-pisca, como todos sabem. No caso dos habitantes de Sodoma e Gomorra, que no tempo de Rússio foi dito que eles ressuscitariam. No tempo de Rito Forte foi dito que não ressuscitaria. Mais adiante foi dito que ressuscitaria. E agora é dito que não ressuscitarão. Também outro tema conhecido sobre as autoridades superiores. Foi dito que as autoridades superiores, nos dias de Rússio, eram os governos humanos. No tempo de Rito Forte foi dito que as autoridades superiores de Romanos 13 eram Jeová e Jesus. E agora, novamente, está dizendo que as autoridades superiores são os governos humanos. Então, veja, é um pisca-pisca. Uma hora uma coisa, uma hora outra. Há também o caso das frações de sangue, que no início era proibido todas as frações. Depois foi liberado algumas frações. Depois foi proibido novamente todas as frações. Depois foi liberado novamente algumas frações. E atualmente já foi liberado praticamente todas as frações do sangue. Eles só proíbem o plasma, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Mas os componentes do sangue, as frações do sangue desses 4 elementos são liberados. Então veja, é um pisca-pisca. Tem também o caso da separação das ovelhas e dos cabritos, que foi ensinado até recentemente que essa separação das ovelhas e dos cabritos tinha começado em 1914.
Agora não, diz que essa separação só vai acontecer depois da grande tribulação. Então veja, mudam de repente um ensino que foi ensinado durante décadas e aí passa a ensinar outra coisa. Tem também, por exemplo, o caso do serviço alternativo, né? Porque todos sabem que a Testemunha de Jeová não pode servir ao exército. Mas aí no passado tinha um serviço alternativo. Quem não aceitava ir para o exército podia trabalhar, por exemplo, construindo ponte, ajudando em hospital, mas até isso era proibido. Mas agora foi liberado o serviço alternativo para as Testemunhas de Jeová. E é relatado que muitos que não aceitaram o serviço alternativo no passado sofreram por causa disso. Muitos foram presos, né? Muitos passaram muitos anos na cadeia e hoje está liberado. Então vejam, esse canal de comunicação das Testemunhas de Jeová é um canal pirata, porque não é o verdadeiro canal de comunicação usado por Deus. É um canal de fake news, porque vive espalhando falsas notícias a respeito de Deus e dos ensinos da Bíblia. Essa é a realidade. Interessante o que diz aqui o livro A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, na página 21. Diz assim: ela, a torre de vigia, declara ser o canal de comunicação de Deus, sem o qual não se consegue a vida eterna, por mais que se leia a Bíblia. A conclusão é que a Bíblia não basta, e que este canal humano é indispensável à salvação. No entanto, Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, a sociedade colocou-se aqui como mais um intermediário entre Deus e os homens. Lembremos-nos do malfeitor pregado no madeiro ao lado de Jesus. Ele não fez parte de organização humana alguma e sequer chegou a ser batizado, mas o Filho de Deus garantiu-lhe: estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, na realidade, o canal de comunicação usado por Deus é o seu próprio Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que é relatado no capítulo 6 de João. Quando Jesus falou de se comer da sua carne, beber do seu sangue, muitos ficaram tristes e começaram a sair do ensino de Jesus. Começaram a se afastar. Ficaram decepcionados porque eles acharam aquele ensino muito pesado. Então Jesus, vendo aquelas pessoas se retirar, porque não concordaram com o que ele disse, Jesus perguntou então, conforme diz aqui 6, 67 e 68 de João, Jesus perguntou para os apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então note que os apóstolos, eles tinham Jesus como canal de comunicação e de salvação, não uma organização humana. Não existia uma organização humana pela qual os apóstolos estivessem depositando suas esperanças. Então, suas esperanças de vida eterna estavam em Jesus e não em uma organização. Então, o mesmo acontece hoje. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, conforme mostra lá em 1 Timóteo 2,5, né? Onde diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus é o único mediador, não existe outro canal, não existe de forma alguma. Não podemos ir para uma organização para ganhar vida. A vida eterna está em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Então, somente através de Jesus podemos ir ao Pai. Então, Jesus é o caminho, Jesus é o canal de comunicação e não uma organização. Agora, é interessante que quando Jesus falou para os seus apóstolos que ia para o Pai, ele disse que enviaria para substituí-lo outro ajudador.
E esse ajudador seria aquele que ia guiar e ensinar eles toda a verdade. Quem é esse ajudador? Quem é esse consolador? Jesus explicou que seria então o Espírito Santo. Aqui em João 14, 26 está escrito o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para ensinar. Então é o Espírito Santo que é o canal de comunicação entre Deus e os homens, depois que Jesus foi para o céu. E João também ele mostra na sua carta essa verdade. Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 27, está escrito: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a unção que nos ensina é a unção do Espírito Santo. Então quando nós lemos a Bíblia, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia. Inclusive Jesus disse que o Espírito Santo seria aquele que convenceria o mundo da verdade, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é que nos ajuda, que nos consola, é quem nos guia, quem nos ensina. E o Espírito Santo foi quem inspirou a escrita da Bíblia. Então nós temos que basear nossa vida, temos que andar pelo que foi escrito na Bíblia, porque a Bíblia foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. E é essa palavra que deve ser nosso guia para nos levar a Deus através de Jesus Cristo. Vamos ver o que foi que Paulo disse aqui a Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é que nos ensina, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então ela nos ensina, ela é para redarguir, ela é para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído em toda boa obra. Então é através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo vai nos ensinar e nos guiar a toda a verdade. Então é por isso que Jesus ele diz que a palavra de Deus é a verdade. E essa verdade, ela procede do próprio Jesus. Aqui no Evangelho de João, Jesus diz aqui no capítulo 17, vamos observar, capítulo 17, versículo 17, Jesus falando da palavra, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que ler a Bíblia Sagrada, porque essa Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vai nos guiar à verdade que é Jesus Cristo, que é Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através da orientação do Espírito Santo, e não de uma organização humana, e não de homens, é que nós vamos avançar no caminho da vida, é que nós vamos ganhar a vida eterna. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus, e não uma organização humana. Não existe nenhuma organização humana que possa ser o canal de comunicação de Deus aqui na Terra. O canal de comunicação de Deus é Jesus através do Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, então somos guiados, ensinados a toda a verdade. É isso que devemos fazer. Leiamos a Bíblia e sigamos o caminho verdadeiro, o canal de comunicação verdadeiro, que é Jesus Cristo. E assim, com certeza, nós ganharemos a vida eterna que Deus promete. E Deus, ele não pode mentir. Ele prometeu e ele vai cumprir para todos aqueles que perseverarem até o fim. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.